3 sinais que o Brasil vai consolidando um regime autoritário. Depois de anos, né, dos inquéritos abertos de ofício, abertos para censurar, perseguir, até mesmo prender opositores do regime, a gente tem agora o descondenado na presidência e a gente vai consolidando um regime autoritário. Não imaginem, né, que uma ditadura começa da noite para o dia. Não, agora, oficialmente, estamos numa ditadura. Até porque as piores ditaduras do mundo se apresentam como democracias, né? Colocam até no nome. República Democrática Popular da Coreia do Norte. República Popular da China e assim por diante. Então, as coisas não acontecem oficialmente, né? Na verdade, elas vão acontecendo aos poucos, até que, no final do processo, você não tem mais liberdade alguma. E é exatamente o que a gente está observando no Brasil. Primeiro, podemos apresentar como prova a cassação do deputado Deltan Dallagnol, que foi procurador-chefe da equipe que operou na Lava Jato e que apresentou ao país o maior escândalo de corrupção, provavelmente da história mundial. Né? Mesmo ministros do Supremo como Fux, recentemente, falam que não dá para negar que houve corrupção. O que houve foi anulação de algumas sentenças, segundo ele, por motivos técnicos. Né? A gente sabe muito bem os motivos, mas enfim. Esse procurador que investigou o sujeito que agora está na presidência, que inclusive foi condenado em todas as instâncias até ser descondenado pelo Supremo, teve o seu mandato cassado sob o seguinte argumento. Ele teria pedido exoneração do Ministério Público para concorrer para escapar de investigações que estavam acontecendo no Ministério Público. No Ministério Público, se você faz uma denúncia, essa denúncia é avaliada e pode ser aberto um processo disciplinar. No caso específico do Deltan Dallagnol, não havia nenhum processo disciplinar em aberto. O que havia eram denúncias que estavam sendo investigadas internamente para avaliar se seria aberto ou não mais algum processo disciplinar. Porque é óbvio que um procurador que vai mexer com pessoas muito poderosas, né, os maiores empresários do Brasil, os políticos mais poderosos do Brasil, vai sofrer retaliações, e no caso do Deltan foram mais de 52 retaliações no formato de denúncias. Algumas foram investigadas e arquivadas e outras estavam só em avaliação. Pois o Tribunal Superior Eleitoral avaliou que o simples ato de ser denunciado já pode significar aí um procedimento em potencial que pode significar uma condenação, e aí isso feriria a lei da ficha limpa. Ou seja, como alguns juristas falam, né, uma leitura expansiva da lei, e que obviamente não faz sentido nesse caso, tanto é que em outros casos parecidos não foi essa a interpretação. O gosto que se tem, a percepção que se tem, creio da maioria do público, é que se trata de uma sinalização que todos aqueles que investigaram o podre sistema brasileiro, como a Lava Jato demonstrou, serão perseguidos, censurados, cassados, né, presos, punidos de alguma forma. E é uma mensagem para qualquer procurador que pense daqui para frente em fazer qualquer investigação neste sentido. E a própria reação das pessoas, né, que comemoraram esse fato demonstram claramente do que se trata. Né? Não tivemos ninguém mais, ninguém menos que Renan Calheiros, talvez o recordista aí em investigações, em processos que nunca andam, que são arquivados, que nunca vão para frente, comemorando, né, dizendo que a justiça aí foi feita. Renan Calheiros, entre outros alvos da Lava Jato. Ou seja, nós temos um regime em que aqueles que foram pegos com a mão na botija estão agora no poder, aqueles que foram condenados, foram descondenados e agora estão no poder, e aqueles que investigaram, aqueles que tentaram cumprir a lei num país marcado pela corrupção, estão sendo eliminados aí do sistema político, perseguidos, numa mensagem clara. Acho que isso aí é a maior prova, né, do que está acontecendo no Brasil. Em segundo lugar, tivemos a divulgação de um vídeo da reunião do ministro Flávio Dino, né, o comunista, graças a Deus, segundo ele mesmo, Flávio Dino, com empresas de tecnologia no âmbito, aconteceu essa reunião em 10 de abril, no âmbito
daqueles horrendos ataques às escolas. E nessa reunião estava se discutindo a remoção de posts com fotografias do criminoso que cometeu um desses horrendos ataques. Em determinado momento, a advogada do Twitter fala que a mera postagem da foto não seria suficiente para retirar esse post do ar, já que não feriria os termos de uso da plataforma, que envolvem aí a incitação à violência, ao ódio ou a glorificação da violência. Aí sim, se fosse acompanhado de algum texto desse tipo ou de alguma mensagem desse tipo, seria retirado. E aí o comunista subiu nas tamancas, disse que não queria saber de termos de uso, que o que valia era a lei brasileira e que não queria mais ninguém ouvir ninguém falando em termos de uso. E dizendo que esse tempo de liberdade de expressão como direito absoluto acabou no Brasil. Né? Ou seja, declarando claramente que nós já sabemos e ainda demonstrando aí, sinalizando que estaria defendendo as crianças e tudo mais. O problema é que não há na lei brasileira nenhum ato, nenhuma linha que veta você simplesmente postar foto de alguém, né, na internet. Se esse for o caso, então que se cria uma lei nesse sentido, mas não há. E obviamente que os termos de uso têm que refletir as leis de um país. A empresa não está acima das leis do país. Mas isso demonstra o nível de arbitrariedade e totalitarismo da cabeça dessas pessoas. Isso é típico do comunismo. Não há único regime comunista na história que foi implementado em qualquer país em que não tenha acontecido exatamente o fim da liberdade de expressão. Para começar, são países que têm um partido único. Você não pode fazer oposição é crime. Em segundo lugar, esses países têm um controle absoluto sobre o fluxo de informações. É crime você questionar o regime, questionar o partido, questionar os poderosos. Então não é estranho para um comunista falar exatamente isso. Neste caso específico das escolas, eu particularmente defendi que não se poste imagens nem manifestos, porque é uma forma de fazer o que esses caras querem, esses malucos querem. Né? Mas entre você, de maneira eletiva, tomar essa postura é uma coisa. Outra coisa é você obrigar alguém a não postar ou não falar sobre isso, porque essa desculpa será usada para censurar outras matérias que são políticas ou que têm alguma outra natureza. A esquerda não está preocupada com crianças. Se estivesse preocupada com crianças, não ia estar promovendo, por exemplo, ideologia de gênero a partir de 4, 5 anos de idade, né, nas escolas. Se estivesse preocupada com crianças, não ia estar promovendo o desencarceramento em massa, inclusive de doentes mentais. Há uma iniciativa aí do Ministério da Saúde com o CNJ para acabar com os poucos manicômios judiciais que ainda tem no Brasil, né, e soltar milhares de doentes mentais perigosos que podem, inclusive, atacar escolas. Né? Então a preocupação não é essa. A preocupação deles é usar isso, que obviamente tem um apelo popular importante, quem não vai se preocupar com as crianças, para justificar a censura, chegaram a fazer isso até para o PL da censura que está em votação no Congresso. Né? Esse é o objetivo. Então a gente tem mais um sinal do nível de autoritarismo quando o próprio ministro da Justiça chega, fala que não quer saber e mais. Né? No final da reunião ele fala que não gostaria de ver aqueles representantes ali, as empresas se transformando em investigados ou até em réus em processos que já estão abertos. Como já aconteceu, né? Já foram parar aí numa investigação no âmbito desses inquéritos que cabem tudo, porque foram contra o projeto de lei da censura. Está lá as principais empresas brasileiras, os principais diretores, tendo que ir para a Polícia Federal, dar depoimento e até serem investigados. O próprio PGR pediu uma abertura de investigação nesse sentido. Né? Terceiro sinal, por incrível que pareça talvez o mais grave, é aí a condenação de um humorista, Léo Lins, a retirar do ar piadas que teriam um cunho supostamente ofensivo a minorias, seguindo uma denúncia do Ministério Público com base naquela lei que foi aprovada no início do mandato do descondenado, que foi chamada de lei anti-piada, né, que em tese seria para combater o racismo em eventos culturais, inclusive eventos humorísticos. Então o Léo Lins tem tirado do ar, não pode fazer novas piadas sobre isso, que é obviamente censura prévia, e ainda por cima ele não pode nem mesmo sair da cidade de São Paulo por mais de 10 dias sem comunicar a justiça, como se fosse um criminoso perigoso. Né? A gente está vendo no Brasil que traficantes, homicidas e outros criminosos têm mais direitos que pessoas que simplesmente exercem a liberdade de expressão. Por que isso é muito sério?
Desde tempos imemoriais, desde a época das monarquias absolutistas, havia uma classe de pessoa que tinha autorização para falar o que quisesse. Na época, né, das monarquias, seria aí o bobo da corte, que era o sujeito que faria piadas, que poderia então falar até mal, de forma indireta, dos poderosos, como uma válvula de escape da sociedade e uma ferramenta de busca de verdade, né? As piadas, através do absurdo, através até mesmo da ofensa, eventualmente, tocam em certos pontos que são tabus na sociedade. E esses pontos podem apresentar uma perspectiva sobre a realidade que facilitam a compreensão do que está acontecendo, de como nós operamos, ou seja, facilitam a busca da verdade, né? Os humoristas seriam como um canário da mina em termos de liberdade de expressão. Você verá regimes autoritários emergindo exatamente quando eles atacam primeiro esse tipo de expressão. Então, é exatamente o que nós estamos vendo no Brasil. E o mais irônico é ver agora os humoristas, quase todos fizeram o L, né? Os colegas lá do Léo Lins reclamando da censura, condenando a censura, mas eles apoiaram a eleição desse governo autoritário, abraçaram muitos deles essas teses de politicamente correto, que são uma camisa de força para a liberdade de expressão, e agora estão reclamando, né? Estão reclamando do quê? O problema é que esse pessoal de esquerda acredita que, através da censura, apenas os seus opositores serão atingidos. E todos são atingidos na sociedade quando há um regime autoritário, quando há o fim da liberdade de expressão. Por que, novamente, a liberdade de expressão é tão importante? Em primeiro lugar, não há a possibilidade de encontrar a verdade sem o choque de ideias. Isso é até científico, né? A discussão científica, por exemplo, envolve um choque livre de ideias para que você prove, então, através desse choque de ideias, o seu ponto. E sempre é uma verdade provisória, porque pode chegar uma nova verdade, uma nova perspectiva que vai gerar uma nova visão e uma percepção mais apurada do que está acontecendo. Em segundo lugar, numa democracia, sem liberdade de expressão você não consegue criticar os poderosos. Sem crítica aos poderosos, esses poderosos se consolidam no poder e vão abusar, né, do seu poder. Isso acontece desde que o mundo é mundo. Então, essas são, né, as duas maiores importâncias da liberdade de expressão. Além do que, né, o próprio espírito humano, ele busca a liberdade. Como colocou o Thomas Jefferson na Carta de Independência dos Estados Unidos, a defesa da vida, né, e a busca da felicidade. Ou seja, você precisa algo como se fosse comida, né? Algo como se fosse aquelas necessidades mais básicas. Você também tem a necessidade de liberdade para poder ser feliz, para poder se completar. Não há como viver sem liberdade. É óbvio, né, que numa sociedade você faz as leis para colocar certos limites às liberdades, mas quando um comunista fala, né, em limitar liberdade de expressão, que seria absoluta e não poderia ser, ele não está colocando esses limites que nós podemos aceitar através do bom senso. Ele quer mesmo o controle, né? E é isso que nós estamos vendo no Brasil. Então, condenação do Deltan Dallagnol, perda do mandato, a reunião do comunista Flávio Dino ameaçando as empresas que não concordarem com seus ditames, e aí a condenação do Léo Lins, a censura que os humoristas estão sendo submetidos, e todos vão ser submetidos, inclusive aqueles que fizeram o L. Eis 3 sinais de consolidação de um regime totalitário no Brasil.